Olá, amigos e amigas. Depois de alguns meses com o canal aí parado, eu não fiz nada, não fiz nenhum vídeo, né? Também foi para questões de trabalho, questões pessoais, familiares, e realmente não estava dando tempo e eu queria fazer algo com certa qualidade. Então, ainda não tive tempo de preparar algum outro vídeo com material, com algumas das minhas pesquisas, mas em breve estarei preparando e quero aproveitar que é uma época agora, já vem o Natal, né? E seria interessante apresentar alguns livros dos meus amigos, inclusive o meu, depois mostrarei, para este Natal. Alguns deles vão ser mais difíceis de conseguir, outros mais fáceis. Dê uma olhadinha na internet, tá? Eu vou colocar, de qualquer forma, alguns links para vocês procurarem. Alguns eu acho que já estão esgotados e são livros que foram publicados aí no Brasil. Estou fazendo outro vídeo em paralelamente, sobre livros publicados aqui na Espanha, tá? Então vamos ver o primeiro livro. Eu tenho muitos, separei alguns e depois talvez eu faça outro vídeo com o resto do material. Então, livros de mistérios, de ufologia, nesse caso são de ufologia, tá? Eu tenho aqui um livro de um querido amigo meu, o Eustáquio André Patounas. O Patounas eu conheci há muitos anos aí no Brasil. Ele está agora em Santa Catarina, ele morava em São Paulo e ele é um dos veteranos, o Patounas, o grego, mais conhecido como grego, um dos veteranos da ufologia brasileira. Ele me entrevistou o ano passado, não foi esse ano mesmo, ele me entrevistou para o canal dele, que é muito interessante. Vou deixar embaixo também para vocês o canal do Patounas, do grego, e ele me mandou esse livro. Eu tive a gentileza de mandar o Extraterrestrial Teachings and the Purpose Behind Light Bands. Tá? Este livro, que está em inglês, tem uma edição, acho que brasileira, do livro. Tá? Então, os ensinamentos extraterrestres, né? É um livro que ele publicou já há alguns anos. Vamos ver aqui em que ano foi. Eu acho que foi em 2016, tá? E o Patounas é uma pessoa que sempre está trabalhando em relação a uma ufologia séria. Ele também teve uma época em que ele desenvolveu muitos trabalhos espirituais, também dentro da ufologia, e também o trabalho de campo, um trabalho de pesquisa de campo, um trabalho sério, né? Entrevistando as testemunhas. Então, o trabalho do Patounas é muito recomendado. Este livro que eu vou deixar embaixo, tá? Depois o link para vocês verem alguma informação mais, é o livro que ele me mandou, tá? Está aqui em inglês. Tenho que confessar que ainda não li todos esses livros. Eu li alguns capítulos, né? São muitos livros que eu vou recebendo ou que eu vou comprando também. Outro livro que eu achei interessantíssimo é da Biblioteca UFO, que vocês já conhecem, do nosso amigo Ademar Jevaer. É um livro fantástico de um jornalista, desses verdadeiros jornalistas que já praticamente não existem, que é o Carlos Mendes. Tá, que eu falei há pouco por telefone com ele, fiz uma pequena entrevista para inclusive incluir alguma informação no meu livro, o Luces de la Muerte, na atualização do Luces de la Muerte, que aqui na Espanha, que vai sair em breve também. E é o relato Luzes do Medo, é o relato de um repórter que esteve presente na Operação Prato, a maior missão militar secreta já realizada para pesquisar UFOs. Eu acho que dispensa, né, qualquer apresentação à questão da Operação Prato. Vocês conhecem, são os casos acontecidos entre final de 77, começo de 78. Bom, a operação militar da Força Aérea Brasileira, onde esteve presente o famoso Wirangé Holanda, o coronel Wirangé Holanda, que chefiava um grupo que estava no interior do Pará pesquisando as aparições de estranhos objetos voadores, chamados popularmente de chupa-chupas. Na verdade, eram naves ou também vampiros extraterrestres, porque se acreditava que essas naves sugavam o sangue das pessoas, que tiravam a energia vital das pessoas. Este livro vamos falar depois, eu falarei talvez em outros vídeos,
de forma mais concreta, mais pormenorizada, sobre cada um desses livros. Mas este é muito bom, do grande jornalista Carlos Mendes, lá do Pará. Outro livro que não poderia, logicamente, deixar de recomendar é o livro do nosso querido amigo, do professor de História Cláudio Tsuyoshi Suenaga, historiador, grande ufólogo. Já fiz muitas pesquisas com ele, principalmente nos anos 90, do comecinho dos anos 2000. E os 50 Tons de Greys, casos de abduções alienígenas com relações sexuais, é um clássico, já se tornou um clássico também pela biblioteca da UFO, do GEVAER, e esse livro ele contém alguns dos casos mais espetaculares da história da ufologia, que envolvem esses encontros sexuais com ufonautas. Um deles, talvez o mais famoso que vocês conheçam, é do Antônio Vilas Boas, acontecido em São Francisco de Sales, em outubro de 1957, lá em Minas Gerais, quando Antônio foi levado a bordo de um OVNI e manteve relações com uma mulher supostamente de outro planeta. E também, de acordo com alguns ufólogos, teria sido um experimento biológico e que nasceria um filho híbrido, né, em outro planeta. Essa história é muito interessante, é uma das muitas que aparecem aqui no livro. Aliás, veja só, tem um capítulo muito interessante que chama-se Sexo, Religião e UFOs, a síndrome das abduções, contos de fadas, tabus, ritos e rituais, prevalência do edênico e do hedonístico. Então, e tem casos, por exemplo, também de mulheres seduzidas e grávidas de aliens, que é a gravidez de Cynthia Appleton, o híbrido de Marlene Travers, o estupro de Shari Kurtz, o estranho romano, os desejos sexuais reprimidos de Megan Cassett. Muito interessante, livro recomendadíssimo. Vou mostrar para vocês, olha, está aqui ainda nos envelopes, eu deixo sempre aqui no envelope. São as revistas fantásticas enviadas pelo meu querido amigo Edson Boaventura e o Paulo Barak Werner, lá de Minas Gerais, o Edson Boaventura, que dispensa, né, apresentações lá de São Paulo, ele que tem um canal de YouTube fantástico, sensacional sobre OVNIs, tá? E então ele, tanto o Edson como o Paulo, publicam esta maravilhosa revista que é a OVNI Pesquisa, na qual também eu colaboro. Nesse número tem aqui, esse é o número 9, ano 4, tá? Vocês também podem encontrar no link abaixo informações sobre a revista. E aqui, por exemplo, nós temos, neste número, no número 9, desvelando o AATIP, Programa Avançado de Identificação de Ameaças Aeroespaciais. Eles são quantos? A equação de Frank Drake em análise em relação à existência de vida fora da Terra. Marte, evidências de vida. Casuística, por que há menos casos novos para investigar? Essa é uma questão que me interessa muito. Metamateriais, isso está agora assim na crista da onda, que os militares, cientistas, ufólogos estão de olho neles. São materiais supostamente extraterrestres que têm características especiais e que estão sendo novamente estudados, principalmente nos Estados Unidos. E há um metamaterial incrível encontrado no Brasil, que foi da explosão do OVNI de Ubatuba, em 1957, se não me engano, e que alguns fragmentos estão na Califórnia, nos Estados Unidos, tá? E Amazonas, a Marinha relata contato com luzes estranhas. Esse número é muito bom. Também recebi outro número da OVNI Pesquisa, enviada gentilmente pelo Edson e pelo Paulo Barak Werner, que esse é o número edição comemorativa número 10, também ano 4, tá? Com especial contatos imediatos no interior do Brasil. A revista está bem ilustrada, ela bem com fotos, a cores, olha só que legais. Eu adoro esses desenhos antigos, né, de ufonautas, alguns chamam Urânidas também, o nome que eu acho muito legal, né, Urânidas. Aqui tem essa matéria do Edson, tá, que é tripulantes de OVNIs e seus trajes. São coisas assim bem interessantes, que são coisas também, muitas delas não são nada
são novidades, né, também, apesar que essas pesquisas são de casos antigos, mas trazem sempre observações modernas, né, atuais, sobre os casos, né? Então, essa revista traz hipnose em contatados, tripulantes de OVNIs e seus trajes, gigantes da antiguidade, realidade e mitologia. Também tem contatos imediatos no interior de Minas Gerais, do Leonardo Vaz Rodrigues, tá? E o que diz o relatório sobre os OVNIs do Pentágono. Lembram, não? O que aconteceu, acho que foi no mês de julho desse ano, que o Pentágono decidiu liberar um documento, apresentar, na verdade, um estudo sobre os OVNIs. Mas isso é uma conversa longa, né? E finalmente, deixo aqui para o final, tá? O meu livro, que também saiu pela biblioteca da revista UFO, que é o Quando os UFOs Atacam, né? Casos de agressões e mortes no Brasil e no mundo. Essa é a versão brasileira atualizada do Luces de la Muerte, que saiu aqui na Espanha já há alguns anos, e é um dos poucos livros, né, que falam a respeito dos OVNIs agressivos. Há muitos casos, talvez não tantos em relação ao total da casuística, né? Mas são mais do que poderíamos pensar e cada vez vão surgindo algumas histórias que desconhecíamos. Neste livro, que demorei vários anos, mais de 10 anos, para poder reunir material de várias pesquisas de campo, vocês vão encontrar a verdadeira história do Rivalino Mafra, por exemplo, o caso do homem queimado, né, o de João Prestes Filho, cujo corpo supostamente caiu em pedaços, né, em 1946. Vocês têm histórias também de Goiás, uma história incrível de uma abdução em Goiás que acabou em suicídio, uma história, uma tragédia, tipo Romeu e Julieta. Vocês verão também no livro um dos casos mais misteriosos da ufologia, o caso das máscaras de chumbo. Esse caso aqui, para mim, é um dos mais estranhos. Está aqui, olha, a dona Irene Granchi, que foi uma das maiores ufólogas do Brasil, também pesquisou esse caso, tá? Meus amigos, então, talvez eu faça outro vídeo, mas queria aproveitar para dizer que para o Natal sempre é legal vocês darem um presente, né, de um livro como presente, ou vocês se autopresentearem, também vocês mesmo comprarem um livro para vocês lerem, tá? Não é para deixar na estante, tá? Eu procuro ler sempre que eu posso, se não posso ler no momento, vou consultando o livro, vou lendo partes do livro. Então, eu quero agradecer aqueles amigos que mandaram os livros para mim, tá? E pelo fato também de que é importante você ter essa documentação. Eu estou aqui na Espanha, então é difícil às vezes receber os livros do Brasil, mas vão chegando. E vocês aí no Brasil, dê uma olhadinha nos links, tá? Muito legal, aproveitem esse Natal bem, com muito cuidado, porque o Covid está aí, não é brincadeira. Agora temos uma nova variante da África do Sul, então muito cuidado com tudo isso e quero aproveitar para desejar para vocês um Feliz Natal. Depois eu desejarei um Feliz Ano Novo também, nesse momento, tá? Então deixamos aqui esse vídeo e muito obrigado pela audiência e pela paciência de assistirem esse vídeo também, meus amigos. Até mais!